Viva! Bem-vindos a mais uma edição de Conversas Sem Guião, uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes, sempre sem guião. Hoje convidamos Sérgio Azinha Soares, CEO da Transdev Portugal. Sérgio, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, José Carlos. Teres feito aqui a nossa visita aqui às instalações da Mídia 9, ao nosso estúdio. Muito gosto. Para efeitos de declaração de interesses, vale a pena partilhar com as pessoas que já nos conhecemos há um par de anos, já nos cruzámos muitas vezes do ponto de vista profissional e isso faz com que o gosto seja ainda maior ter aqui para esta conversa sem guião. Podíamos começar por várias pontas, se calhar começávamos pela frente profissional da qual és agora responsável. Como eu acabei de dizer, portanto, CEO da Transdev. Queres começar por explicar o que é a Transdev? Sim, a Transdev é um grupo internacional, um grupo de origem francesa, de capital francês e alemão, que se dedica basicamente à mobilidade entendida naquilo que são o transporte público, o transporte coletivo, se quisermos, ou seja, de uma forma mais evidente, são as grandes concessões de serviços de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, que as instituições públicas promovem nos diversos países. É uma empresa que está nos 5 continentes, é o maior operador mundial desta área e está em Portugal há 27 anos. Muito bem. Começou, julgo que terá sido por aí, com aquisições de pequenos operadores locais? Em boa verdade, começou como operador do Metro do Porto, o primeiro operador do Metro do Porto, a partir do seu arranque, em 2002, e depois progressivamente foi efetivamente adquirindo empresas, sobretudo no norte do país, naquilo que foi o início da transformação do setor, um início se calhar algo pioneiro na altura, porque se calhar não haviam as condições de ecossistema que depois se tornaram possíveis o desenvolvimento que hoje estamos a verificar no setor da mobilidade. Muito bem. E atualmente explora basicamente? Sim, ou seja, temos um conjunto de concessões na zona do Minho, na zona do Grande Porto, na zona da Aveiro, da Covilhã, das Beiras Serras das Estrelas, zona de Coimbra, e também em Lisboa, porque estamos, enfim, no país através daquilo que são os serviços que se prestam também para empresas. Muito bem. Portanto, utilizam essencialmente autocarros para fazer a prestação de serviços? Hoje em dia temos autocarros, temos bicicletas, temos trotinetes, operamos também um navio. Mais leves também já fazem parte da oferta. Também, sim. E no futuro próximo, acabaste de dizer que o grupo a nível internacional terá seguramente experiência em muitos modos de transporte. Aqui em Portugal especificamente já tiveram a experiência da gestão do método do Porto. Em perspectiva, nos próximos tempos, outros desenvolvimentos ou pelo menos coisas que gostariam de ajudar a... Sim, vale a pena fazer aqui um ponto de situação para perceber onde estamos no tema da mobilidade no país. Se tomarmos um pouco de atenção, poucas vezes nos últimos 30 ou 40 anos se falou tanto do tema da mobilidade como um bem essencial da sociedade, ou seja, como fala-se tanto da mobilidade como se fala, enfim, sem querer comparar coisas muito importantes, a educação, a saúde. São bens essenciais. É um bem considerado de facto fundamental. Isso tornou-se mais importante por temas que são, digamos, relacionados com o ambiente, mas é sobretudo com as necessidades que as pessoas sentem e hoje em dia o afastamento que se produz do local onde as pessoas vivem para onde as pessoas trabalham torna essa realidade muito, muito premente. O nosso país acompanha, como acompanha a Europa, um conjunto de transformações que obrigam a que haja uma grande progressão naquilo que é a forma de gestão do transporte público, nomeadamente através da sua contratualização, da sua colocação em benchmark, em comparação. Eu não gosto de falar de liberalização porque é mal aplicado para aquilo que é serviço público. E essa realidade está a acontecer desde 2019 e o que sentimos hoje é uma fragilidade grande, porque
ainda muitas coisas estão por acontecer. Para responder diretamente à pergunta, naturalmente nós temos vindo a participar primeiro na primeira geração desses concursos públicos que deram origem a fenómenos que se associaram à redução dos espaços, do preço dos espaços sociais, mas também ao aumento da oferta. Isso aconteceu sobretudo nas grandes áreas metropolitanas e está a acontecer de uma forma progressiva também fora das áreas metropolitanas, ou seja, o aumento da oferta. O grande desígnio da Transdev, para além, naturalmente, de participar nesse processo rodoviário, é, de facto, a área ferroviária, porque certo. é aquela área onde o grupo tem sido mais forte e também onde o impacto é mais evidente naquilo que é a mobilidade das pessoas. Claro. Nós precisamos, enfim, é um dado conhecido, precisamos muito de ferrovia e precisamos muito de ferrovia basicamente porque é o único meio capaz, de facto, de ter uma capacidade de débito e, como sabemos, tem um atraso grande Claro. de investimentos que estão a ser realizados e que, para os quais, tudo indica, também, como acontece noutros países e como decorre das diretivas comunitárias, as empresas privadas são também chamadas a participar. Claro. E a Transdev será uma delas. Muito bem. Falavas muito bem que o tema, a área da mobilidade per si é uma área de negócio, que tem recursos, que presta um determinado serviço, mas de facto, como um pouco em tudo hoje em dia, não vale apenas por si, ou seja, a sua combinação, nomeadamente com o espaço urbano, Claro. No contexto em que temos o desafio da habitação, que é um dos principais desafios, não é indiferente às condições de mobilidade que as pessoas tenham. O centro das cidades é limitado, portanto, não é? E isso, inclusive, faz com que o preço suba pela questão da oferta e da procura. Em Portugal, como nos outros países, as pessoas vivem em sítios diferentes. E quanto mais afastado estás do sítio onde tens que habitualmente ir trabalhar, ou tens que ir tratar de temas, ou estudar, ou o que seja, a parte da mobilidade é absolutamente crítica para que seja desde logo possível, para que os custos sejam económicos, ambientais, etc., sejam comportáveis e para que a qualidade de vida no fim do dia, porque não é a mesma coisa tu teres que fazer uma viagem e demorares 2 horas do teu dia para cada lado, ou conseguires fazer em 15 ou 20 minutos ou meia hora para cada lado. Da tua opinião, sendo um profissional deste setor e também tendo a tua experiência de outros países, inclusive onde tiveste responsabilidades de liderança, achas que esta visão consolidada, global, como todas estas partes da mesma equação se devem relacionar, esta visão está devidamente agarrada pelos poderes públicos, na concretização dos diferentes projetos, tem normalmente subjacente esta necessidade, ou há caminho aqui para percorrer, para termos uma solução A boa notícia hoje é que hoje há consciência de que o planeamento urbano, o planeamento daquilo que são as grandes infraestruturas e a ligação entre os diferentes meios e os diferentes centros de atração, onde as pessoas vivem e vão viver, para onde é que a cidade se estende, todos esses fenómenos hoje em dia, quer dizer, não é hoje em dia, é um conhecimento adquirido, mas está hoje presente também no decisor público, que é importante. E, pronto, isso já é uma enorme vantagem. Fazendo uma comparação mal comparada, uma das cidades mais extraordinárias em termos de mobilidade, pela oferta e pelo pensamento que esteve associado à oferta de diversos meios, é Madrid. Madrid é uma cidade gigante, onde não se sente o trânsito, tem filas de trânsito como qualquer outra grande cidade, mas porquê? Porque a oferta é muito grande. E falo de Madrid, não falando das cidades do norte da Europa, porque essas têm outro tipo de transformação que também é cultural, que também, pronto, que envolve outras realidades. Pronto, esse exemplo de Madrid é bom e os nossos exemplos não são sempre bons. Há muito para fazer, pronto, e temos de o fazer de uma forma rápida. Eu vou só dar 2 exemplos que me parecem importantes. Há uma grande guerra, vamos chamar assim, entre o automóvel privado e os outros meios de transporte público. Essa guerra é uma guerra surda, porque nós todos utilizamos meios e temos muita dificuldade em largar os meios. Ao mesmo tempo,
os decisores públicos têm muita dificuldade em dificultar a vida aos automobilistas, não é? Há eleições ciclicamente. É muito complicado, claro. é mesmo muito complicado. Então é um grande paradoxo. O transporte público funcionaria muito melhor, eu vou dar um exemplo que é conhecido e muito debatido, se na ponte 25 de Abril houvesse um corredor bus. E não há um corredor bus, não é criado. As razões são muitas, são de segurança, são estas, são aquelas, mas é uma necessidade clara, mas ganha o transporte individual e depois não ganha porque está, de qualquer das formas está parado. Esse é um exemplo. E um outro exemplo mais recente, até abordando um tema que tem sido bastante polémico, relacionado com os terminais rodoviários no país. Uma grande polémica com questões conhecidas e outras menos conhecidas, que não importam agora o caso, mas o que é fundamental é que há 10 e há 15 anos atrás poucas pessoas imaginaram que um terminal rodoviário de autocarros fosse verdadeiramente importante para as grandes cidades. Não foi antecipado. Ou seja, de repente há uma explosão de população em idade ativa, há também uma grande evolução no mercado em que as viagens se tornam mais baratas, em que o transporte ferroviário se enfraquece e as infraestruturas rodoviárias não estão preparadas. Depois há polémicas, não é? Mas na realidade o que faz falta é a infraestrutura, não é? Porque este tema mais debatido nos tempos mais recentes, há um caso aqui conhecido em Lisboa, não sei se é o único, mas é um que tem suscitado grande polémica, para além da limitação da infraestrutura, isso deve-se ao crescimento significativo da utilização da plataforma. Evidente, ou seja, há dados conhecidos da AMT, do regulador, que seguem a utilização de transporte de longa distância, neste caso, entre o transporte ferroviário e o transporte rodoviário, e o transporte rodoviário teve um crescimento exponencial nos últimos 5 ou 6 anos. E pronto, foi um crescimento não antecipado, com uma série de causas, mas que não houve esse cuidado. Portanto, essa interligação de políticas, a ligação também entre meios de transporte e o pensar para além do momento seguinte, e já que falaste nisso, da eleição seguinte, é muito importante, porque estas coisas levam o seu tempo a serem desenvolvidas. Muito bem. Vivemos hoje num período em que as questões da tecnologia, e quando falamos de tecnologia vão quase todas parar depois à inteligência artificial, são muito discutidas e às vezes, eventualmente por desconhecimento, as pessoas tendem a associar todos estes desenvolvimentos às atividades em torno de serviços de natureza mais intelectual, etc. O setor dos transportes, a mobilidade, as pessoas têm muita visibilidade dos meios, não é? Do comboio, do autocarro, ou mesmo destes meios mais leves, modos mais leves, das bicicletas, das trotinetes, etc. Mas, ambos sabemos disso, não é? Na nossa geração, a parte do planeamento daquilo que não se vê foi ganhando cada vez uma maior relevância. Presumo que no contexto da mobilidade todos estes avanços da tecnologia também irão permitir uma resposta cada vez mais interessante destes serviços. Como é que tu antecipas a evolução que aqui vai acontecer? Há muitas aplicações diretas e outras indiretas do tema da tecnologia, em particular da inteligência artificial. Uma que é conhecida de todos e nós nem sequer nos apercebemos, acontece já há alguns anos, com crescente capacidade tecnológica, que é a gestão do preço, a gestão do preço das aerolinhas, a gestão do preço dos comboios ou dos autocarros em sistemas que não são regulados, tem uma componente de inteligência artificial muito forte, crescente, que cruzam muitas variáveis, algumas que aparentemente nem teriam quase nada a ver diretamente. Portanto, vamos recuperar as nossas formações e as influências das variáveis naquilo que são os resultados finais. Portanto, é se calhar a área em que nós, como consumidores, mais contatamos sem nos darmos conta dessa... Estás a falar, tipo, imagina, last minute ou... Os yields de procura, ou seja, se eu projeto um preço para daqui a 2 semanas, ele é influenciado pelo quê? Por uma série de variáveis que hoje em dia, crescentemente, são tratadas através de ferramentas de inteligência artificial. A outra que vai nos chegar muito, muito rapidamente, é algo que impressiona,
é de facto a condução autónoma. Parece que está muito longe e todos nós temos um certo ceticismo, e eu junto-me também esse, mas quando visitamos outras realidades, só para dar um número que me assaltou no outro dia, quando me comentaram num contexto interno da empresa, em cidades como São Francisco e Seattle, no centro da cidade, 40% dos táxis já são autónomos. Ou seja, 40% das viagens já são viagens autónomas, o que é algo impressionante num período de tempo muito, muito pequeno. Por isso são realidades que parecem longínquas, mas não são tão longínquas, estão num espaço de menos de uma década para nós as vermos de uma forma muito, muito evidente. Muito bem. Não, isto é fantástico, sobretudo uma carreira mais longa tem esta vantagem fantástica, não é, de olhares em perspectiva e de veres como é que as coisas foram fazendo o seu caminho. Nós somos ambos do ISEG, és de Economia, julgo. Sou. De Economia. Esta coisa das áreas mais operacionais, onde tu tens feito uma parte significativa da tua carreira, primeiro mais na área da logística, das mercadorias, agora mais nas operações ligadas à mobilidade. As pessoas que é mais rápida, quer dizer, eu também sou de Economia, também andei pelas operações, mas enfim, mas as pessoas que é mais facilmente associam a pessoas que vêm das áreas das engenharias, etc. Como é que tu te encontraste com este mundo das operações? Somos intrusos, não é? Isso. Ou seja, muitas vezes estas coisas acontecem sem nos darmos conta. Claro. Não é? A operação é para mim uma espinha dorsal da minha formação profissional. Portanto, é muito difícil não pensar, sem me querer pôr em bicos dos pés, porque eles ficam muito ofendidos, quase como um engenheiro nesse sentido, naquilo que são os processos e naquilo que são a objetividade das coisas. Portanto, é muito difícil desligarmos disso. Claro que as funções que vamos assumindo têm outras variáveis mais diversificadas e, se calhar, até mais próximas daquilo que foi a nossa origem enquanto estudantes e projetando nas nossas carreiras, mas sim, essa matriz operacional está muito presente e é muitíssimo útil do meu ponto de vista. Mas no início houve ali alguma influência específica ou foi à medida que foste fazendo o caminho, de repente houve a oportunidade? Não, ou seja, provavelmente a forma de estar de realização, de fazer coisas, provavelmente conta. Ou seja, um estado de espírito menos contemplativo e muito mais da ação provavelmente teve alguma influência, mas não me dei conta dessa... Sabes que eu chego ao mundo da logística vindo, portanto eu comecei como auditor, depois fui para um passo seguinte normal seria ser diretor financeiro e fui para diretor financeiro de uma empresa de logística, portanto o meu caminho começou por aí. E já há um par de anos longínquo, não é? E hoje em dia... quando discutes mesmo a nível internacional, não é? O tema das cadeias de abastecimento, etc. Hoje em dia as pessoas percebem que há ali um engarrafamento qualquer, num qualquer estreito, e o mundo começa a estrebuchar por todo lado, seja por causa dos combustíveis, seja por causa de produtos alimentares, seja o que seja. Mas esta percepção não foi sempre assim. Não. Aliás, dizia-se lá muito para trás, nas organizações e tal, que eles exportavam mal, iam lá para trás para o armazém, não é? Quase de castigo. E, portanto, foi feito um caminho fantástico desde esses velhos tempos. Sim, houve um certo pioneirismo nisso, ou seja, julgo que começaste na Tivet and Brita, pronto, e ao fim e ao cabo foi um momento de pioneirismo naquilo que é a logística como atividade autónoma, não é? Desligada das empresas, como atividade principal. E recordo-me durante muitos anos, hoje já não é assim, infelizmente, de procurar explicar onde é que trabalhava e tinha de fazer 2 parágrafos, pelo menos, e mesmo assim as pessoas simpaticamente diziam que percebiam e provavelmente não entendiam nada. Ia-te perguntar, para influenciarmos jovens que hoje estejam à procura de uma carreira e que se possam interessar por estas áreas, o que é que há aqui para oferecer? Eu diria que os dias serem todos diferentes uns dos outros é uma das características destas áreas, não é? Eu julgo que é a diversidade, as áreas operacionais, sejam elas
mais para a cadeia de abastecimento, seja no transporte de pessoas, o que tem é que misturam todas as valências que existem, ou seja, de facto tem uma cota parte de engenharia e de rigor, mas também tem uma cota parte de liderança e relação com as pessoas que é muitíssimo importante. Claro. Tem também uma parte de marca e de afirmação de um posicionamento, e tem, por outro lado, também uma projeção externa e uma comunicação. Portanto, ou seja, é muito, do meu ponto de vista, mas sou uma parte, enfim, sou uma parte interessada, julgo que é das áreas mais ricas que pode haver. Sim. Tem a parte financeira também, tem os investimentos também. E se tiverem muitas áreas, até trabalham para instituições financeiras, se tiverem essa sorte ou essa realidade. O tempo, entretanto, vai passando no instante, mas queria aproveitar a tua presença para lançar também um repto que normalmente lanço a pessoas profissionais que, entretanto, foram tendo a exposição grande, seja a trabalhar no exterior, seja por alguma razão adquirem conhecimento que permita mais facilmente fazer um benchmark aqui com a nossa realidade e com os portugueses. Portanto, tiveste ligado durante muitos anos a multinacionais, numa vida anterior, inclusive, estiveste mesmo sediado fora de Portugal a trabalhar e, portanto, isso vai-nos dando alguma perspectiva. Muitas vezes, olhando de fora, fica mais fácil, não é, identificarmos os nossos pontos fortes, as nossas fragilidades. Eu até dividia aqui entre os portugueses por um lado e Portugal aqui por outro, não é? Os portugueses são muito conhecidos pela sua flexibilidade, sua capacidade, onde muitas vezes os outros não conseguem ir mais além. Há ali um Tuga pelo meio que consegue abrir um caminho e tudo mais. Aqui em Portugal também há muitas coisas muito interessantes, mas fica sempre um bocadinho aquele travo de que não só não estamos em cima do nosso potencial, como estamos afastados. E pessoas da nossa geração, nós quando olhamos lá para trás, quando éramos miúdos, o país hoje não tem comparação possível em nenhuma área, mas temos que manter esta ambição de continuarmos a fazer o nosso desenvolvimento e, sobretudo, dar a oportunidade a toda a gente ter uma vida mais feliz, mais digna, etc. Com base nesse conhecimento todo que foste adquirindo ao longo do tempo, se tivesse ao teu alcance poder influenciar 2 ou 3 coisas daquelas que são mais importantes para conseguirmos dar aqui um empurrão, já que temos esses tais portugueses tão desenrascados muitas vezes, não é, para usar o jargão da coisa, tendo essas gerações tão qualificadas, ou melhor qualificadas sempre, com facilidade costumamos dizer, mas que muitos deles depois estão a consumir os nossos recursos, não é, do país, para depois irem desenvolver valor no exterior. Se tivesse ao teu alcance agarrar em 2 ou 3 coisas mais importantes, consideras mais importantes, para com essas desbloquear, digamos assim, tudo o resto que é preciso evoluir, quais eram as coisas que elegerias como mais prementes, mais urgentes para... Sim, a minha experiência de viver fora ocorreu em 2 países latinos, a França e a Espanha. Muito bem. O que podemos dizer sobre os portugueses lá fora ou cá em Portugal é que temos uma plasticidade forte, e isso é conhecido. Isso acontece também cá em Portugal, ou seja, a forma como se trabalha numa empresa moderna, internacional ou nacional, nós temos empresas nacionais muito modernas, não são só as multinacionais. A forma como se trabalha nessas empresas em Portugal é muito semelhante à forma como se trabalha lá fora. O que nós temos é um legado, que é um legado de ausência de concorrência, um legado de um peso da administração muito forte, e até de um legado de empresas com muito sucesso, baseadas em setores pouco competitivos, que criaram, se calhar, algumas formas de trabalhar que vão desaparecendo com o desaparecimento também dessas empresas. O culto da personalidade, enfim, a redução do mérito e do conhecimento como ferramentas para avançar. O que é que nós precisamos? Enfim, temos de ser muito humildes, porque há muitas coisas para fazer e os caminhos não são fáceis. Nós precisamos de crescer para podermos ter impostos mais baratos, não é? Ou para pagarmos menos impostos, precisamos de crescer. E tem de ser, o sentido tem de ser este. Às vezes não é possível fazer de outra forma.
temos de encontrar, do meu ponto de vista, a forma de utilizar de facto este talento que temos, mas utilizá-lo também no Estado. Como é que nós vamos fazer? Gostemos mais ou menos do Estado, ele existe e ele tem de funcionar bem. Sim. E nós hoje temos uma realidade que é muito perturbante, não é? Quando vemos as questões, seja na saúde, seja na justiça, seja em outras áreas, tem muito a ver com este impasse em que nós temos e tem de haver aqui um desbloqueamento desta realidade, e ela vai passar por medidas que têm de ser fortes, quer no sentido da promoção e da valorização, quer no sentido também da otimização e da racionalização. As duas coisas são importantes. Eu diria que temos um outro desafio que é muito importante, que está relacionado com estes últimos anos e com a necessidade absoluta que nós temos de pessoas. Nós temos um país de velhos, não é? E precisamos de gente nova. Essa gente nova tem entrado por via de pessoas que vêm de outras geografias, e nós temos de arranjar forma. Há muitos anos, quando vivia em França, precisamente, ouvi um discurso de um presidente francês que falava da fábrica de fazer franceses. Eu não sei se eles foram muito bem sucedidos, é boa verdade, mas nós temos de arranjar uma forma de integração que passe por fabricar portugueses, porque nós precisamos dessas pessoas e precisamos que seja um conjunto homogéneo, porque e esse é um desafio muito importante. Sem esse fluxo de juventude, nós não conseguimos crescer, e se não conseguimos crescer, lá está, não conseguimos baixar impostos, não conseguimos cativar os jovens a cá ficarem, etc, etc, etc. Claro. Muito bem. Foram excelentes pistas para concluirmos aqui a nossa conversa, Sérgio. Muito obrigado por ter vindo. Carlos. Para mais uma conversa sem guião, estaremos de volta muito em breve. Muito obrigado pela atenção.